Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro. Já estamos chegando às últimas partes do livro A Dança do Universo de Marcelo Gleiser. É um livro bem amplo, com bastante informações. E aí recomenda-se a leitura desse livro, porque aqui uma reflexão de um vídeo é muito pequena, é 1% do que se pode extrair do livro. E aí no capítulo 8 vai se falar sobre o mundo do muito pequeno, né? Dos átomos, né? Será que se analisa da mesma maneira que se analisa os fenômenos do dia a dia? Não é assim, né? Os átomos têm um comportamento totalmente diferente. E aí, como é que foi a trajetória para descobrir isso, né? Então, a espectroscopia, que permite conhecer os elementos químicos, foi desenvolvido também para descobrir os elementos químicos no Sol, né? O hélio foi descoberto no Sol, existia um elemento que não existia, ficava com uma faixa escura, né? Diferente das demais, e a partir disso se estudou e se deu o nome desse elemento, hélio, porque ele primeiramente foi encontrado no Sol, em relação ao nome, o deus do Sol, Hélio, então, mas depois o hélio também tem nas camadas mais superiores da Terra, mas primeiramente ele foi descoberto lá, por isso que recebeu o nome hélio, né? Também a espectroscopia é importante na análise de nebulosas distantes, né? Nebulosas que são aglomerados de poeira do universo, que vão formar as estrelas, né? E depois vão formar os planetas. Então essa absorção e reflexão dessas ondas formam, através da espectroscopia, uma impressão digital, uma espécie de impressão digital da estrela ou do planeta, né? E aí dá para saber que elemento que é constituído daquele planeta a partir do que ele emite, né? Então, o Kirchhoff, ele também constrói um experimento de pensamento, que é que ele vai estudar a radiação do corpo negro, que é uma caixa, né? Tem como uma caixa de sapato, e aí ele joga uma radiação eletromagnética ali dentro, né? Toda preta essa caixa, e depois ele faz um furinho, pequeno furinho no lado dessa caixa, e aí essa radiação sai, né? E aí ele vai observar que essas cargas elas vibram, né? Vai vazar um pouco de radiação, e aí aonde é escuro absorve toda a luz emitida. Então, quando as cargas elas têm uma vibração muito grande, então a frequência delas é muito grande. E aí, a partir disso, haviam esses fenômenos da radiação do corpo negro, não dava para se explicar com a física clássica. Havia um ponto aí que a física clássica não conseguia explicar. Então se une a termodinâmica com o eletromagnetismo, para poder fazer tentativas para explicar, né, através de um método, né, o Kirchhoff faz um método, estabelece um método, né, para estudar essa radiação de corpo negro, que não havia explicação através da física clássica de Newton. Mas o Planck também, ele estabelece múltiplos discretos, pequenos pacotes de energia, né? Que a energia só fluía em pequenos pacotes de energia de um lado para outro, né? E é como um centavo para nós, não existe meio centavo para nós, né, em dinheiro. Ou é 1 litro, ou é nada, ou é vários litros, né? Mais tarde ele foi descobrindo, ou você tem vários litros de água, 1 litro, ou não tem nada. É assim que é a hipótese quântica de Planck, né? Dos fótons. Então, os fótons, ao interagirem com os metais, eles fazem com que o elétron ganhe energia, e aí o elétron fica excitado, subindo o nível de energia, ele sai, ele é liberado do metal, liberando fótons também, né? E isso são as descobertas do Einstein, né? Que a luz ela pode ser uma partícula, uma onda. Então foi uma grande revolução, muitos não aceitaram isso, que o elétron pode ser uma partícula ou uma onda,
né? Mas foi muito importante essas descobertas do Einstein. Ele estabeleceu também o efeito fotoelétrico, e depois ele ganhou o prêmio Nobel sobre isso, né? E aí só depois de muita contradição entre os cientistas contrários, a ideia do Einstein foi estabelecida após um bom tempo, né? E até esse momento aí se achava que os átomos eram fictícios, né? Então aí se estudou os raios-x, por exemplo, por isso que se deu o nome de raio-x, quando se descobriu o raio-x, porque não se sabia que átomos eram aqueles, e aí eles deram o nome de raio-x, e aí começa a se desenvolver a radioatividade, né? Que é quando uma radiação eletromagnética tem uma frequência muito alta e é invisível, a gente não vê o raio-x, né? A gente vê a luz visível, que é essas cores do arco-íris, essas variedades das cores do arco-íris, né? Então ele colide, esses raios-x eles colidem com material e produzem manchas, né, claras na chapa do outro lado. Então quando você tem uma fratura no osso, tira esse raio-x, ele passa, ele atravessa o tecido, né, por causa do comprimento de onda dessa energia, atravessa o tecido, mas não atravessa o osso. Ele não passa pelo osso. E aí dá a imagem na chapa atrás aqui, né? O osso fica branco se ele tiver perfeitas condições. Se o osso estiver quebrado, daí vai aparecer a fratura, né? Então, depois de muito tempo que isso foi feito, desenvolvido, estudado até hoje como fotografia, né, para lesões, uma descoberta muito importante também. Não se sabia os efeitos do raio-x, né? Muitas pessoas morreram, tiveram câncer, né? Os cientistas, Curie também trabalhou com essa parte. E aí o Thomson, ele em 1897, ele descobre o elétron, né, que são partículas mais leves do que o hidrogênio, e aí ele propõe o modelo do pudim de ameixas. Então é um pudim, né? É um círculo com as ameixas, os pontinhos, né, no seu centro. Então é o primeiro modelo que vai se estabelecer, né? E aí aplica-se então o Bohr aplica a hipótese quântica lá do Planck, né, desses múltiplos pacotes de energia. Ele aplica no movimento dos átomos. Então aqueles átomos que estão mais próximos do núcleo têm uma maior energia, consequentemente vai ser mais difícil arrancar os elétrons que estão mais próximos do núcleo, né? Os primeiros são os mais afastados no núcleo, porque a energia de ligação é muito pequena. Isso se estuda nas camadas de energia na química, né? Depois, então, mas o Bohr que vai começar a fazer esses estados fundamentais de energia, né? E observar esses fenômenos aplicando experimentalmente a hipótese do Planck, que era quântica. O primeiro, Bohr é o primeiro a fazer isso. E daí começa com Einstein a questão da dualidade partícula-onda, porque se você observar o elétron, você perde exatidão da posição. Quanto mais próximo, porque aí tu emite radiação eletromagnética para ver o elétron, e essa radiação eletromagnética impulsiona o elétron para ficar mais afastado quando tu vai observar. Então esse princípio da incerteza, né, é o princípio da incerteza do Heisenberg, que depois, mais tarde, vai ser aplicado nos computadores, na questão da tecnologia que hoje a gente usa, nas TVs digitais, nos celulares, né, que não se tem uma precisão na posição e na velocidade ao mesmo tempo. Não dá para ter essa precisão. Então é um princípio da incerteza de Heisenberg, de que se tu se aproximar muito do elétron, tu perde posição, tu perde a precisão da posição. E se tu tá mais longe, tu perde a questão da velocidade. Então tem sempre uma perda aí, né? Tem uma equaçãozinha que se tem uma constante de Planck. Então esses conhecimentos eles vão se juntando. Em 1925, né, o Heisenberg estabelece esse método da mecânica ondulatória, né, que vai ser o princípio da incerteza. E aí o Schrödinger ele propõe uma solução para essa mecânica ondulatória do Heisenberg. E aí ele propõe uma solução que é a função de onda. A função de onda, então, vai ser a solução para a mecânica ondulatória que foi construída, né? Então,
esse mundo das probabilidades, né, eles são aplicados até hoje, né, nos conhecimentos, e mais tarde a gente vai ver que a relatividade vai ganhar bastante espaço nesse contexto.